Então, vou falar um pouquinho sobre a presunção, o princípio da presunção de inocência ou o princípio de presunção de não culpabilidade. Ele foi consagrado, por vários países e o direito brasileiro positivou ele junto com a Constituição Federal de 1988, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos já havia, falado que toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido comprovada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Aí, ali no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, trouxe que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado, de sentença penal condenatória. Então, a Constituição Federal ela trouxe uma estabilidade maior, porque garante o trânsito, em julgado. Então, presumir inocente o sentenciado, denunciado, ele tem que ser considerado inocente por mais que tenham provas, tenha o flagrante, e assim ele deve ser tratado até o final do julgamento, onde ocorram todas as provas que considerem que ele é culpado de fato. Vou falar um pouquinho sobre o princípio da presunção de não culpabilidade. Ele surgiu lá no Estado absolutista, meados do século XVIII, e teve Robert Alex como um dos seus principais expoentes. E tomou como uma resposta, contra as atrocidades que o governo cometia. E ele teve uma ascensão novamente com a ascensão da burguesia, do advento do movimento iluminista, que queria dizer algumas coisas das ideias liberais, tornava um envergadura do processo penal que estava no centro dessas novas perspectivas. Aqui no Brasil, posteriormente, Torin Filho teve diversas críticas quando ele quis aderir esse movimento ao Brasil, porque ele queria que pesasse junto com o preceito ali do artigo 11 da Declaração dos Direitos Humanos. E foi uma falácia até a promulgação da Carta Magna, que ele, na verdade, esse princípio, da inocência, ele nunca foi respeitado, porque até 67, em 1967, o réu, ele era absolvido, e a pena dele culminasse e fosse igual ou superior a 8 anos, no seu grau máximo ele continuava preso até o trânsito em julgado. No julgamento pelo tribunal do júri até 77, se todos votassem e um votasse contra, ele não tivesse, o réu não tivesse unanimidade, ele continuaria preso também. Outra situação, que quando ele era pego em flagrante por um crime inafiançável, ele continuava preso. E até 77, quando o réu era condenado por uma infração inafiançável, ele só podia apelar em liberdade se ele prestasse uma caução, salvo se condenado pelo crime e de que se livrasse solto. Está no artigo 321 do CPP. Países, se a gente for comparar, tem sim uma comparação, isso é extremamente visível e é de extrema importância essa comparação. Como a Larissa já nos passou, a nossa Constituição de 1988, no artigo 5º, ela nos apresenta o texto legal, nos apresenta que, de acordo com a Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, comparando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como a gente vai ver posteriormente, é uma demora muito grande, é um abismo entre o fato ocorrido até a sentença, como é chamada no Brasil. O Brasil é o único país que ele vai até a 4ª instância, e isso leva muito tempo, ok? Essa comparação é uma polêmica, estou passando de forma geral, e a primeira finalidade, falando da visão geral desse princípio, o princípio da presunção de inocência e o princípio da não culpabilidade, é que a primeira finalidade e função dele é evitar com que haja excesso do Estado, com que o Estado não culpe de forma antecipada, equivocada, e que também evite estigmas contra
contra possíveis inocentes. Aí a gente tem uma máxima aqui no Brasil, que é um princípio, e esse princípio ele se chama indúbio pro réu. E basicamente, resumidamente, ele nos apresenta que, em caso de dúvida, favoreça o réu. Esse tema também ele é bastante debatido, muitos defendem a ideia que é uma injustiça, e isso ocorre aqui no Brasil sim. A Constituição Federal, ela nos apresenta então o princípio da não culpabilidade, e em tratados internacionais dos direitos humanos, em ações internacionais, nós vemos o princípio da presunção de inocência. Agora, comparando um ponto essencial da Declaração dos Direitos Humanos, tá, do artigo 11, onde está escrito que toda pessoa acusada de um acto delituoso presume-se então que seja inocente até que a sua culpabilidade ela seja legalmente provada no decurso de um processo público, onde nesse processo público todos os seus recursos lhe sejam assegurados. Então, esse processo, além de disponibilizar os recursos, ele é bem mais rápido e ocorre em todos os outros países, entre o caso então do Brasil, onde vai até a 4ª instância em alguns casos, ok? O formato brasileiro, e nós temos um título de explicação, é a cláusula número 444 do STJ, onde está dito que inquéritos policiais e também ações penais em curso não podem serem usadas para aumentar a pena base. Todavia, é importante nós saber que, assim como qualquer outro princípio, esse princípio da presunção de inocência e presunção de não culpabilidade, ele é relativo. Então, aqui no Brasil, no formato brasileiro, os tribunais superiores, eles entraram num consenso, num entendimento pacífico, tá bom? De que esse princípio, ele não impede a decretação, né, da prisão preventiva. E contendo, então, todos os requisitos autorizadores, que especificamente são o artigo 312 e o artigo 313. Com base na Constituição, então, o texto legal, em tese, diz que o réu ele inicia sua pena, a sua execução de pena, somente após, quando for acabados todos os seus recursos cabíveis. Mas nem sempre o STF ele prevaleceu essa ideia com ele, e em 17 de fevereiro de 2016, o STF, então, por maioria, garantiu e afirmou que poderia sim começar o réu ou a sua sentença iniciar após a condenação da segunda instância. Ok? Aí, esse ponto entra como afrontamento ao texto, e os defensores dessa aplicação de execução antecipada, eles defendem que o réu, no caso, ele não pode, após a segunda instância, então, não pode discutir-se sobre a matéria de fato, mas ele pode sim discutir e reagir sobre a matéria de direito. Concluímos então que os defensores dessa ideia de execução antecipada, eles defendem evitar a impunidade, e também defendem para que o STF ele não implique e não analise fatos do processo. Mas, no dia 7 de novembro de 2019, mudou-se a percepção da matéria, e isso foi muito importante, pois numa disputa muito acirrada de votação, o plenário do STF, então, ele decidiu não ser mais possível o início, a execução da pena antecipada, certo? Então, atualmente, a gente conclui esse assunto geral e esse formato brasileiro é que o princípio de presunção de inocência e o princípio da não culpabilidade, ele se resume à impossível execução antecipada de pena,
Sendo assim, continua muitos debates, muitas críticas. E para concluir, então, outro ponto que é muito importante salientar é que com essa nova compreensão de matéria, com essa nova reformulação, essa, vamos supor, vinda dessa idas e vindas aí de disputas de votação e de ideias sobre o tema, os presos que eles estavam proferidos em 2016, eles todos pleitaram a sua liberdade, exceto aqueles que estavam em prisão preventiva. Esses continuaram